Irmãos, eu quero, antes de trazer a palavra, passar alguns avisos sobre a célula, ou as células, tá certo? Nós temos hoje 3 grupos, 3 células, né? Uma na casa da irmã Marilei, está aqui. Uma outra na casa do irmão Samir, também está aqui. E outra lá no Jacarandá, na casa do irmão Juliano. E o nosso propósito, queridos, é trabalhar para que todos os irmãos estejam participando de uma célula. O nosso maior desafio neste processo de estarmos implantando células é liderança. Então, nós temos, em primeiro lugar, um trabalho que nós precisamos fazer com a liderança, e nós temos vários irmãos que estão participando já para multiplicar e para termos mais células. Vamos estar multiplicando uma agora na quinta-feira, vamos estar iniciando a primeira célula de jovens no sábado, e também casas para hospedarmos novas células. E isso é um desafio que nós estamos enfrentando, e nós precisamos orar a Deus. E eu tenho orado, e hoje ainda orava, e eu dizia: Senhor, envia ceifeiros para a tua seara. Jesus disse que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Irmãos, se nós tivermos 10 células, nós vamos estar trabalhando com pelo menos 100 pessoas, vão estar sendo cuidadas. Se nós tivermos 50 células, que é o nosso propósito até o fim do ano que vem, nós vamos ter 500 pessoas sendo bem cuidadas. Em comunhão, alguém vai estar dando apoio espiritual, ensino, alguém vai estar trabalhando o discipulado com estas pessoas. Então, a célula é o coração da igreja. Nós temos que entender que a célula, dentro do propósito que nós estamos trabalhando, ela é o coração da igreja local. E tudo que nós fizermos em termos de trabalho, ele vai começar a passar por dentro da célula. E esta reunião que nós fazemos na terça-feira à noite, ela é uma reunião que tem um propósito de nós estarmos falando, treinando, motivando os líderes, os candidatos a líder, os anfitriões, os participantes e toda a igreja e todo aquele que desejar se envolver mais no reino de Deus. Então é o nosso culto da semana. Nós temos na terça-feira este culto de treinamento avançado de liderança, e o nosso dia oficial da célula é na quinta-feira, embora a célula possa acontecer, as reuniões nas casas possam acontecer em outros dias, mas nós estamos assim agora naquele momento em que a nossa guerra é justamente para nós buscarmos a implantação dessas células. E eu quero que os irmãos orem. Nas orações de vocês, por favor, coloquem: Senhor, abençoa o projeto do MDA da nossa igreja, do discipulado, da célula. Abençoa, Senhor, o trabalho. Abençoa aqueles que Tu vai levantar como líder. Abençoa os participantes das reuniões. Interceda, ore. Queridos, eu me convenci do seguinte, que se nós tivermos o tamanho da nossa igreja, da nossa congregação, em termos de discípulos, de pessoas congregando, ele é proporcional ao número de líderes que nós vamos formar. Se tivermos 200 líderes, nós temos condições de atender 2.000 pessoas. Se nós tivermos 300 líderes, nós temos condições de atender 3.000 pessoas. Então isso para mim se torna muito claro, e eu quero que isso se clareie na mente de vocês também, que o propósito de nós termos mais células é o propósito de estarmos cuidando bem daqueles que o Senhor nos der
aqueles que nós vamos ganhar, que nós vamos batizar, que o Senhor vai salvar nessa cidade. É uma estratégia de evangelismo e cuidado. Então nós precisamos, e isso mexe até com um assunto que eu vou falar agora, isso mexe um pouco com a nossa forma de ser como cristão, mexe com a nossa maneira de ver as coisas, tá certo? Eu tenho um estudo que possivelmente eu não vou conseguir terminar ele hoje, porque eu comecei a pensar e a refletir, e Deus me deu 4 tópicos sobre esse tema. Então talvez a gente fale 1 ou 2 temas, tópicos hoje, e nós vamos continuar na próxima terça, para que o nosso horário também não fique estourado. Abra sua Bíblia em Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Lucas 14, 25, vamos ler. Diz assim o título desse texto na Nova Versão Internacional: O preço do discipulado. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui. Irmãos, 4 perguntas sobre esse tema me vêm ao coração. Primeiro, o que é ser discípulo? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: quais as características do discípulo? A terceira: o que devemos renunciar? O que devemos renunciar? E a última: qual os benefícios do discipulado? Porque tudo aquilo que exige algo de nós também traz uma recompensa. Isso é uma lei espiritual. E neste texto nós vemos uma cena comum à volta de Jesus. Uma grande multidão. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E nós podemos imaginar, né? Jesus ia indo e aquela multidão ia indo atrás. Ia seguindo, seus discípulos junto. E daqui a pouco Jesus para, se volta para aquela multidão e diz para eles, né? Se alguém vem a mim, ama seu pai, sua mulher, sua mãe, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Parece, amados, que nós às vezes temos dificuldades de dizer isso para a multidão. Às vezes parece que a multidão ela é algo que tem trazido a primazia para muitas congregações. O propósito deixou de ser
o discipulado e passou a ser a multidão. Então, nós podemos ver que nós temos uma tendência, e somos tentados muitas vezes a querer ter uma multidão. Eu realmente, irmãos, desejo de todo o coração que nós tenhamos uma grande multidão nesta igreja, mas que seja uma multidão de discípulos, de verdadeiros discípulos de Jesus, começando por mim, começando pela minha casa, pela minha família, começando por nós. Isso é uma transformação que a gente está passando, porque eu praticamente nasci dentro da igreja, me criei aqui nesta igreja, né, desde os 10 anos de idade, me batizei aqui, casei aqui, né, e a gente ajudou muito, cooperou muito, tivemos a nossa, né, digamos assim, para mim como homem, um esforço muito grande, mas muito pequeno perto do que Jesus fez, né, ou do que a gente deveria fazer. E nesta caminhada a gente acabou se tornando talvez parte de uma pequena multidão. Eu vejo assim que a gente acabou se tornando parte de uma pequena multidão. E verdadeiramente discípulo, a consciência desta visão ela não foi bem trabalhada e não saberia dizer o porquê, mas o fato é que nós chegamos até aqui e estávamos envolvidos num ciclo de trabalho, numa rotina, e muitas vezes passou desapercebido o que realmente significa ser um discípulo. E o que é ser um discípulo? Eu anotei 4 coisas aqui. O discipulado no cristianismo é uma forma de vida. Irmãos, esta visão do discipulado, ela parte de algo que é mais profundo do que apenas aderir. É praticar. O que Jesus estava dizendo para aquela multidão é o seguinte: olha, estou falando para vocês o seguinte, que vocês podem me seguir, mas se vocês não mudar o estilo de vida de vocês, não adianta nada. Vocês vão ter pão e peixe, vocês vão ter milagres, vocês vão ter curas, mas isso por si só não é suficiente. Precisa algo mais, precisa algo maior. Vocês precisam mudar de vida, vocês têm que adotar um estilo de vida diferente. E o estilo de vida do discípulo, ou do discipulado, ele é realmente diferente da pessoa que se governa por si só. É diferente. Nós já não vivemos mais, mas Cristo vivemos. Nós já não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Ele. Nós já não andamos pela nossa vista, mas andamos pela fé. Então o nosso cotidiano, o nosso dia a dia passa a ser diferente. A nossa forma de viver e agir passa a ser diferente. Por quê? Porque ser cristão não é um rótulo, não é uma moda, mas é sim um estilo de vida, é uma forma de viver. Quando estávamos lá no mundo, Cristo nos chamou, nos tirou das trevas, conhecemos o Evangelho e viemos para Cristo. Nós necessariamente precisamos nos tornar discípulos de Jesus. E nos tornar discípulos de Jesus exige uma mudança de vida. O que a gente pode afirmar, e eu tive refletido sobre isso, é sobre a questão da salvação e do discipulado. Quase, não vou fazer uma teologia em cima disso, mas quase que daria para dizer que a salvação ela não tem muito vínculo com o discipulado. Que a salvação é pela graça. Podemos dizer, mas a salvação é pela graça, a salvação é através do sangue de Jesus, e Jesus pagou o preço por nós, e nós não precisamos fazer nenhum sacrifício. Com certeza. Mas nos é exigido que assumamos uma postura de seguidor de Jesus Cristo.
A salvação é de graça, mas o caminhar, ele é, sim, trabalhoso. Jesus mesmo disse que é um caminho estreito. Em segundo lugar, amados, o que nós percebemos hoje também é que muitos têm se tornado fã. Um fã, né, é um fanático, né? O fã é aquele que admira uma personalidade, uma pessoa, um pregador, um cantor, enfim. E uma certa vez eu estava falando aqui, e a gente, não sei por que me veio à mente isso, mas nós, às vezes para fugir da responsabilidade, nós dizemos assim: olha para o pastor, não olha para mim. Vem alguém novo, né, que nós vamos, olha lá, olha para o pregador aquele lá, olha para o cantor, olha para aquele lá, porque aquele lá é representante de Deus, e aquele lá então é a pessoa que tem o conhecimento e o exemplo para transmitir para nós. Não olha para mim, porque eu não tenho como te transmitir o que eu deveria, mas olha, né, a gente sai de cena e aponta para outro lado. Isso eu já fiz, e isso a gente percebe que se está fazendo. Um cristão, ele não é um associado. Eu fico pensando assim, estava falando com um amigo meu um tempo atrás, que foi presidente de um clube aqui em Santa Cruz, muito conhecido, e ele estava reclamando que o clube estava com uma política muito estranha, que chegava nos domingos, o clube que antes era um lugar movimentado, com muitas pessoas, era um lugar que não tinha mais aquele movimento, aquele glamour que tinha em tempos passados, porque ele dizia que a diretoria tinha interesse só no associado. Então, o que se queria fazer? Ter associados que pagassem a mensalidade, mas que de preferência não fossem lá no clube. Então, o associado, ele tem mais ou menos essa característica. O importante é pagar a mensalidade. Discípulo de Jesus não é assim, né? Não é simplesmente pagar a mensalidade na igreja, não é simplesmente dar o dízimo ou oferta, né? Discípulo de Jesus não tem essa postura, mas algumas denominações parece que têm esta visão. A visão de um clube que quer ter muitos associados, mas de preferência que o associado não apareça, que ele não peça oração, que esse associado ele não tenha problemas, que ele não queira aprender na palavra, que ele não precise de visita, né? Que não adoeça, enfim. A gente percebe isso. Então, irmãos, o associado é aquele que vai quando quer, que não responde nada para ninguém, que não tem compromisso nenhum, que, né, que é mais um na multidão. Também não é um voluntário, que nem um voluntário de uma ONG, né, que vai lá por uma causa nobre. O discípulo não é isso. E nem um simpatizante. Nós temos muitas pessoas que são simpatizantes de causas ou de ONGs ou de outras entidades. Eu sou um simpatizante deste partido, daquele, desse movimento ou daquele outro. É um simpatizante ou até um ativista. Mas o discípulo não é isso. O discipulado, queridos, é uma ordem, não é uma opção. Esse é um outro ponto. O discipulado é uma ordem. Jesus não disse para nós fazermos fãs, não disse para nós fazermos simpatizantes, não disse para nós fazermos associados, nem membros. Jesus não disse para nós fazermos voluntários. Jesus disse para nós fazermos discípulos. E na nova tradução da linguagem de hoje, o texto de Mateus 28:19 diz: ide por todo mundo e façam com que sejam meus seguidores. A palavra seguidor é um sinônimo ou uma palavra que se pode aplicar ao discipulado, mas eu ainda acho que a palavra discípulo, ela é mais do que um seguidor. Ela vai um pouquinho, ela é mais completa, ela transmite uma visão maior. Não é apenas seguir, mas é seguir
e fazer o que o Mestre faz. Isso é ser discípulo. Isso é ser discípulo. E a pergunta, né? Como podemos ser discípulos? Essa pergunta eu fiz algumas vezes e eu posso dizer para os irmãos assim que hoje, para ser discípulo de Jesus, nós precisamos ser discípulo de alguém. Não posso ser discípulo de Jesus sem ser discípulo de alguém. E isso às vezes parece complicado. Na minha mente isso rebateu, né, em todos os cantos, né, da minha cabeça oca, para tudo que é lado, soou muito estranho. Mas agora então, puxa vida, mas eu tenho 33 anos de batismo, 36 anos de conversão, e agora eu vou ter que ser discipulado por alguém. Mas discipulado é para crente novo. Na nossa concepção da tradição, né, que nós aprendemos dos nossos pais, o discípulo é aquele que vem para a igreja, que vem ao culto, que se converte, que alguém traz, que recebe Jesus no coração, e então nós discipulamos essa pessoa para ele ser um novo membro da igreja. Então, né, esses dias um pastor me dizia assim: olha, para mim o discipulado ele funciona assim. A pessoa vem a Jesus, vem ao culto, recebe Jesus, então nós colocamos essa pessoa num curso de batismo, ela faz o curso de batismo, se batiza, e depois de batizado, então ela é inserida na igreja, e aí por aí ela tem que andar pelas próprias pernas. E era assim que eu pensava também. Mas com o passar do tempo eu tenho percebido que a paternidade espiritual ela precisa existir, que nós só podemos ser. E detalhe, que eu vejo que o discipulado ele é uma caminhada, ela não termina, ela só termina quando nós terminamos também. Mas, puxa vida, eu com 33 anos de congregação, agora alguém vai ter que me discipular. Mas eu sou maduro na fé, eu já conheço toda a Bíblia, conheço a palavra, já li a Bíblia, pelo menos, né, acho que já li toda a Bíblia, e já estudei tanto, eu até dou estudo bíblico, eu até fiz um seminário, fiz um curso teológico, e agora como é que alguém vai me discipular? Queridos, nós podemos continuar sendo discípulo de Jesus somente se alguém estiver nos dando cobertura de discipulado. Só assim, nós só somos discípulos de Jesus através de um discipulador instituído para isso. Estarmos sujeitos uns aos outros em amor faz parte do discipulado. E para mim isso foi uma tarefa muito dura. E eu quero dizer, irmãos, assim, que o coração da célula é o discipulado, é o cuidado. Mas agora eu vou discipular, né, um dos pastores ou dos presbíteros aqui da igreja. Eu vou ensinar para ele que Jesus amou o mundo de tal maneira? Eu vou ensinar coisas básicas da Bíblia? Não, claro que não, porque isso ele já sabe. Eu vou ensinar a orar? Vou ensinar conceitos básicos de teologia, porque é a doutrina da salvação, a doutrina do perdão, a doutrina da redenção. Será que é isso? Não. Mas eu vou estar intercedendo e cuidando dessa pessoa. Irmãos, o discipulado é o que dá liga no corpo, é o que dá unidade no corpo, é o que nos faz sermos responsáveis uns pelos outros. É o conceito de família, onde o irmão mais velho cuida do mais novo. É isso que é discipulado. E a salvação é pela graça, mas a manutenção exige esforço e trabalho. Então, queridos, a salvação, ela é de graça, mas a continuidade da caminhada na salvação, a caminhada do discipulado, exige de nós algo mais. Posso dizer isso para vocês com toda certeza. Amém? Segundo ponto,
Quais as características do discípulo? E aqui tem 4 características nesse texto. 4 características que dá para identificar nesse texto. E talvez eu tenha que encerrar nesse segundo ponto aqui. Quais as características do discípulo? O texto começa dizendo assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sobre a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, a primeira característica do verdadeiro discípulo é que ele ama Jesus mais do que a tudo e a todos. E aqui a coisa fica bastante complicada. Bastante complicada. Bastante complicada. Uma ilustração. Digamos que você pegue 2 cadeiras e você coloque uma cadeira na frente da outra. Imagine 2 cadeiras, uma cadeira aqui, outra cadeira aqui, uma na frente, uma de frente para a outra. Nesta cadeira aqui você põe Jesus sentado nela. E nessa cadeira aqui você põe seu pai. Quem é mais importante? Quem é mais importante? Aí você tira o seu pai e põe seu filho. Quem é mais importante? Aí você põe a sua esposa. Quem é mais importante? Põe a sogra. Quem é mais importante? Minha sogra uma mesa. Mas o que eu quero dizer com essa ilustração? Que se realmente nós víssemos visivelmente essas 2 opções, nós teríamos que ver e compreender que Jesus é mais importante que qualquer pessoa. Que qualquer pessoa. Sabe, amados, um dia eu cheguei na casa de um irmão aqui em Santa Cruz. Me lembro como se fosse hoje. Faz bastante tempo já, faz alguns anos. E eu me dava muito bem com esse irmão. Ele já era um irmão assim, um pouco mais de idade, um homem de Deus, já estava aposentado. E eu bati lá pelas 10h30 da manhã na casa dele. Não sei por que cargas d'água, eu bati lá que eu precisava de alguma coisa. Bati na porta, apertei a campainha e alguém veio e me atendeu. Ele disse: eu queria falar com o irmão fulano. Ele não pode te atender agora. Mas ele está em casa, tá? Eu não posso falar com ele rapidinho? Não, ele não pode te atender. Mas por quê? Porque ele está orando. E eu insisti. Mas será que ele não... Irmão, não leve a mal, mas quando ele está orando, ele não atende ninguém. Eu nunca me esqueci disso. Um homem de Deus. Quem sabe o irmão passa daqui uma meia hora, aí pelas 11 horas ele encerra a oração dele. Ou eu não espero. Ou vem mais tarde, eu espero. E eu nunca esqueci desse fato. Eu fiquei meio chateado. Disse: puxa vida, mas eu saí da minha casa, fui lá na casa dele. Mas ele tinha a concepção de que estar na presença de Deus era mais importante do que falar comigo. Aliás, que Jesus era mais importante do que eu. Era bem mais importante do que eu. E qualquer pessoa que chegasse lá, eu tenho certeza que na época eu não era o pastor da igreja, né? Mas se o pastor que estava aqui, o pastor Adail, chegasse lá, ele também ia dizer: olha, se ligasse o prefeito, ele também ia dizer: olha, volta, né? Liga daqui um pouco mais. E muitos homens de Deus têm feito isso. Por quê? Porque Jesus é mais importante do que tudo e todos na vida do discípulo. É necessário que nós tenhamos amor por Jesus mais do que a tudo e a todos. Você imagina uma multidão de judeus seguindo Jesus, e Jesus diz: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês amarem mais qualquer pessoa do relacionamento de vocês do que a mim, vocês não podem ser meu discípulo. Vocês não podem. E sabe, queridos, a mãe está aqui,
E eu, por algumas vezes, tive dificuldade para entender esse texto. Mas eu posso explicar hoje o que significa. A minha mãe, na família dela são 10 irmãos, e na família do meu pai são 7. Nós morávamos lá em Três Cachoeiras, lá meu pai se converteu, em 1975. 4, 5, tá? Lá ele se converteu. De lá, em 1978, nós viemos morar no Capão da Canoa, quando o pai iniciou no ministério como evangelista de uma nova congregação em Capão da Canoa. Naquela época, o pai sair lá de Três Cachoeiras foi um abalo para a vida da minha avó. Eu me lembro da minha avó se lamentando, porque o pai recebeu o chamado para ir para a obra, e a minha avó minha avó tinha 2 xodó, né? Era o filho mais novo, que é o caçula, sempre é o mais mimado, e o pai que era o filho da confiança dela. Aquele filho assim especial, né? Da confiança de uma família de 7. E o que aconteceu? A avó dizia, né? Chorava: mas vocês vão embora, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar. E eu me lembro que eles diziam assim: não, nós vamos ali, o Capão da Canoa é pertinho, fica a 45 quilômetros daqui, vindo pela terra de areia, pela beira da lagoa, a gente vai estar aqui toda semana e tal, e tal, e tal. Mas a minha avó se lamentava porque o Adair estava indo embora, estava deixando ela. E amados, realmente foi um passo sair do meio de toda a nossa família na cidade de Três Cachoeiras para vir morar no Capão da Canoa, para ir trabalhar na obra. Dali, 2 anos depois, nós viemos para Santa Cruz. Aí nós saímos de 45 para 350 quilômetros, né? Um pouquinho mais. E aí, hoje, amados, eu digo para vocês, eu tenho tios meus que, se não fosse uma prima minha ter morrido, acho que faz uns 2 anos, né? Vai fazer 3 anos, uma prima minha de 24 anos morreu, então a gente foi no enterro, e lá eu vi meus tios. Tinha tios que fazia 10 anos que eu não vi. Tem primos que eu não conheço. Primos, filhos dos meus tios que eu não conheço. Tem filhos de primos meus que eu não sei quem é, que eu não conheço. Eu não conheço a família dos meus primos. Eu não fui no casamento deles. Eu não fui em nenhum casamento de primo meu, que eu me lembro. Eles vivem outra vida, vivem, né? E a gente raramente se encontra. Então, assim, continuam sendo parentes nossos, continuam sendo pessoas que nós gostamos muito, que nós temos um vínculo familiar, mas ficaram todos para lá. E nós viemos para Santa Cruz do Sul, né? Saímos lá na beira da praia, aquele arzinho fresquinho, né? Aquele lugar bom. E viemos aqui para Santa Cruz. A Souza Cruz era aqui na esquina, do lado da rua. Viemos aqui cheirar fumo, porque às vezes chegava a doer o nariz. Calorão de 40 graus no verão. Para mim, irmãos, até hoje eu tenho trauma disso. Nós chegamos aqui em agosto e eu sou uma pessoa traumatizada com o verão em Santa Cruz. Por quê? Porque a gente estava numa outra condição, acostumado no meio dos parentes, dos primos, dos amigos. Deixamos todo mundo para vir para Santa Cruz. E mais, eu me lembro que na época ela era uma igreja que se sustentava. E Santa Cruz era uma igreja que não se sustentava. Então, nós corremos um risco financeiro muito grande de ter vindo para cá. Porque a igreja tinha poucas pessoas e não se sustentava. Foi necessário deixar tudo para trás. Amar mais a Jesus do que isso. Em segundo lugar, Jesus diz assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual é a nossa cruz? Primeiro, tem que amar a Jesus mais do que a tudo e a todos. Segundo, carregar a cruz. Carregar a cruz. Qual é a nossa cruz? Eu estava dizendo, falei para algumas pessoas já, mas eu estava
dizendo: hoje é tarde. Que as nossas decisões têm que ser pautadas pela nossa razão, não pela nossa emoção. Quando decidimos pela emoção, tomamos decisões erradas. Nós somos tentados nas nossas emoções. As nossas emoções estão vinculadas à nossa natureza carnal. E carregar a cruz é renunciar à nossa vontade. O que eu tenho vontade de fazer? Aquele ditado que diz, né, seu coração é seu mestre, é um grande engano. É onde as pessoas caem no buraco. Porque fazem o que o sentimento manda. E o discípulo, ele não vive pelo sentimento. Ele vive pela razão. E para mim, irmãos, carregar a cruz é ter a capacidade de decidir contra a vontade. Você ir contra a sua vontade. Contra aquilo que você tem vontade de fazer. Isso não é fácil, isso é uma cruz. Você passar a vida toda lutando contra a sua vontade. Você está diante de uma decisão, você recebe um choque, um impacto, acontece alguma coisa, você tem que decidir. A sua vontade é fazer isso. Mas a palavra de Deus fala na tua mente, o Espírito Santo diz para você fazer aquilo. E você fica ali, né? Mas a minha vontade é pegar e fazer um estrago. Mas a palavra diz que eu tenho que tomar outro rumo. E aí o que a gente faz? Amados, carregar a cruz é, sem dúvida, algo penoso, porque vai contra a nossa vontade. Quando nós tomamos decisões pela nossa vontade, nós somos egoístas. Quando eu decido pela minha emoção, porque as minhas emoções, elas são paixões carnais. Quando eu decido pela minha paixão, eu puxo para mim, eu chamo para mim, eu digo que isso é meu, é do meu jeito, eu faço assim, eu nasci assim, eu vou ser assim. Aliás, muitas pessoas justificam seus erros pelo fato de dizer que são assim, nasceram assim, enfim. Eu aprendi assim, eu fui criado assim, lá na minha terra é assim. Escreveu, não leu, né? Analfabeto. Ela funciona assim. A minha vontade é fazer isso, eu faço o que dá na cabeça. Eu faço o que dá na minha vontade. Mas renunciar à própria vontade é uma cruz. Quem gostaria de pegar um pedaço de madeira com 50 quilos, levantar de manhã, botar isso nas costas e andar o dia inteiro carregando isso para cima e para baixo? Eu me lembro que no quartel aconteceu um fato. Tinha um soldado muito azarado. Muito azarado. O camarada era muito azarado. E ele foi almoçar, pegou a marmita dele, sentou embaixo de uma árvore, escorou o fuzil na árvore, comeu descansadamente, se levantou, foi lá, lavou a marmita, foi para a barraca, se deitou e dormiu. E o capitão ia passando, viu ali, não tinha ninguém por perto, viu aquele fuzil escorado na árvore. O capitão, o cara é azarado, né? Justo o capitão chegou, olhou para ele, olhou para o pessoal, né? Chamou: combatente, vem cá. Quem é essa arma aqui? É tua? Não, a minha está aqui, não era de ninguém. O capitão recolheu a arma. Recolheu e levou para a barraca dele, né? Guardou. Ou deu para alguém guardar. Chegou na hora da formatura, adivinha quem estava sem arma? Aí foi o desespero, Aí o que fizeram, né? Foi, e a formatura atrasada, todo mundo esperando, e o camarada procurando a arma, e o capitão esperando, né? E todo mundo, a tropa, tudo de pé, esperando, né? Nosso amigo achou o fuzil dele. E ele bravo, xingando um, xingando o outro, porque fizeram sacanagem, porque esconderam meu fuzil, porque esconderam minha arma. E o capitão lá de braço cruzado esperando. Aí chegou uma hora que eu falei: vem cá. Você está sem arma, né? Tá, então nós vamos fazer o seguinte, né? O sargento fulano fora de forma, chega aqui. Você vai lá naquele arsenal que tinha uma pilha de lenha de eucalipto, né? De 1 metro assim, estilo cortado. Vai lá naquele arsenal e paga uma arma para o nosso combatente. E aquele infeliz passou a semana toda carregando uma toalha de eucalipto.
no campo. Isso foi uma cena, todo mundo correndo lá na frente, né? Seus fuzil e ele com aquela tora de atravessado, né? Pau assim, uns 10 centímetros de diâmetro, assim. Passou uns 3 dias carregando aquela tora. Isso foi muito engraçado. Eu nunca esqueci disso, né? Porque todo mundo lá e ele com aquele pau nas costas correndo. Todo mundo conseguia manusear bem a sua arma, carregar, correr, todo mundo, a gente já estava, né, muito bem preparado fisicamente depois de uns 3 meses, né? Não tinha chuva, não tinha frio, não tinha nada. A gente passava por cima de tudo. Mas o coitado não conseguia nem segurar aquele negócio. Foi muito engraçado isso. E eu fico pensando, se nós tivéssemos que pegar algo assim, passar o dia inteiro carregando. Só que essa cruz aqui, ela não é uma cruz física. É uma cruz da consciência. Entre, né, renunciar. Quem carrega essa cruz é a nossa vontade, é o nosso desejo. Nós somos seres racionais. Partimos do princípio que nós somos seres racionais e como seres racionais fazemos tudo o que queremos e não fazemos nada que não queremos. Esse é o princípio da razão. A gente faz o que quer e não faz o que não quer. Então, eu tenho um chamado, um compromisso. Eu quero ser um obreiro, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um líder, eu quero trabalhar para Jesus. Mas aí eu chego em casa às 6 da tarde e o Tadel é às 8. E eu sento no sofá, mas o dia foi puxado, o dia foi cansado. E eu sento no sofá e aquele sofá me abraça, né? Aquele sofá carinhoso me abraça. Mas eu tenho que ir no Tadel, eu preciso, porque eu assumi um compromisso com a igreja, eu assumi um compromisso com Jesus, que através desse trabalho, desse treinamento, eu iria fazer a obra do Senhor. Eu tenho um comprometimento, não é com o pastor, não é com uma pessoa hábil, mas é com Jesus, porque eu sei que eu preciso desse treinamento para poder estar fortalecido, estar animado. Mas aquele sofá está abraçado em mim, né? Eu estou carinhosamente abraçado naquele sofá, com as pernas levantadas, e a minha vontade diz para mim assim: Kátia, não vai hoje, fica em casa. Cara, vai dar um jogo daqui a pouco. Assiste umas notícias, tu anda muito na igreja. Tu está indo muito na igreja, tu está fora do mundo, tu está fora do ar, tu precisa renovar os teus conhecimentos. Capaz de tu sair até pegar uma gripe, ficar resfriado, te resguarda. Mas aí a gente olha, né, para a nossa cruz, bota ela nas costas, repreende o sofá e vem. Por quê? Porque a nossa vontade tem que predominar sobre, aliás, a nossa razão, a nossa decisão tem que predominar sobre a nossa vontade. Amados, carregar a cruz é renunciar à nossa vontade a favor do que o Senhor quer que nós façamos. Confesso para vocês que muitas e muitas vezes eu não tenho vontade de vir à igreja, não tenho vontade de orar. Interessante, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a palavra. Muitas vezes eu tenho vontade de fazer nada. Não. Às vezes a gente cai assim numa situação assim: bom, essa semana não vou pregar, estou tranquilo. Mas não é assim. Mas o Espírito Santo diz: me busca, ora, te consagra, jejua. Mas eu não estou com vontade. Não é questão de vontade, é questão de fazer. Então, o discípulo é aquele que renuncia à própria vontade para fazer o que Jesus quer que ele faça. Amém? Amém. Outra coisa, irmãos, nós temos, infelizmente, uma cultura domingueira. Nós temos uma cultura domingueira. Temos. Em que a gente concentra o nosso ato religioso no domingo. Queridos, tem pessoas, muitas pessoas,
e eu já fiz isso também. O meu ciclo era o seguinte: ir no domingo no culto, passar a semana toda envolvido com as minhas coisas, e no domingo no culto, passar a semana toda envolvido com as minhas coisas, e no domingo no culto, e assim, ciclicamente. Parece que a gente troca de igreja, mas não troca de religião. Parece que a gente é tentado a isso. E às vezes até parece que a gente quer dizer: cumprir minha obrigação. Ou daqui a pouco a gente diz assim: fui no Tadel, cumpri minha obrigação. Fui na célula, cumpri minha obrigação. Não, Deus. É todos os dias. O discípulo vive diariamente esta consciência. Diariamente. Amados, se nós soubéssemos, eu falo para vocês, o que a oração pode fazer por nós, nós levantaríamos meia hora mais cedo para orar. Se a gente tivesse plena consciência do que a oração pode fazer por nós, do que o jejum pode trabalhar na nossa vida, nós faríamos mais isso. Nós faríamos isso mais. Nós tiraríamos mais tempo para estar na presença do Senhor. Se a gente compreendesse bem o que o texto: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se nós tivéssemos fé para compreender e praticar isso, mas não. A gente tem uma visão de um momento, de uma obrigação e de uma religiosidade. Ainda bem, queridos, que a salvação é pela graça. Ainda bem. E é algo que nós não podemos julgar de ninguém. Fulano é salvo? Não é salvo. Foi salvo? Foi salvo? Não sei. Não sei, porque isso não dá para julgar a salvação de ninguém. Nós podemos olhar pela palavra e ver os frutos. E ver os frutos. E Jesus disse, né? Pelo fruto você conhece a árvore. Pelos fatos. Não pelo que a gente vê, né? Eu não posso chegar para o Falcão e dizer aqui que ele é isso, aquilo, aquilo outro, pelo jeito dele. Mas agora, pelas atitudes dele, eu posso começar a ver, né, nos frutos dele e começar a ter uma percepção. Não para acusar nem para criticar, mas para orar e para ajudar. E buscar de Deus o que ele melhora. Mas o discípulo, ele segue sempre, né? O pastor Eibe, falando sobre o Talmidim, que eram os discípulos do Rabino, ele diz o seguinte, que um rabino famoso, né, um grande rabino judeu, ele disse assim: siga o mestre tão de perto, que ao fim do dia você esteja coberto com a poeira dos pés do seu rabino. Esteja tão próximo do teu mestre, que quando ele caminhar, isso, claro, um rabino lá, né, no tempo de Jesus lá, que não tinha estrada calçada, nem asfaltada, mas aonde o teu rabino for, esteja tão perto dele, esteja tão próximo dele, que a poeira que levantar dos pés dele, chegando no fim do dia, esteja acima da tua cabeça. Aonde ele for, tu vai junto. Aonde ele estiver, tu esteja junto. Esteja sempre com ele. Esteja sempre próximo dele. E, amados, nós perdemos oportunidades preciosas na nossa vida de estarmos junto com Jesus na presença dele, andando com ele. Hoje de manhã, eu disse: Felipe, hoje de manhã eu vou te levar na escola, porque eu quero fazer uma outra coisa, depois aí de lá eu já vou para onde eu quero ir. Te levar na faculdade. E aí nós saímos juntos. E aí nós saímos de casa. Eu disse: vamos orar? Porque senão a gente vai de casa até lá no Nisque sem trocar uma palavra. Meu filho fala demais, né? Ele fala muito, né? E já aconteceu vezes a gente sair de casa e até o Nisque, e eu chegar lá e descer do carro e eu dizer: bom, 2 palavras que só eu falei. Eu disse: vamos orar? Perdemos a oportunidade às vezes de estar andando dentro da cidade e estar falando com Jesus. Perdemos a oportunidade às vezes de estar no consultório médico
ou de estarmos na oficina, ou de estarmos em qualquer outro lugar, que não tem o que fazer, você tem que esperar, você tem que estar parado esperando, perdemos a oportunidade de estar falando com Jesus, de estar conversando com Ele, porque diariamente, dia após dia, né, podemos e temos que andar na presença de Jesus. E amados, eu vou encerrar nesse último tópico aqui, e eu vou falar só sobre ele na próxima vez. O discípulo, ele renuncia tudo. Renúncia é uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário de homem natural. Renúncia. Renúncia. Renúncia é algo que nós não gostamos de fazer. Renúncia é mais ou menos assim. Você está dando, você vem, né? Isso aconteceu comigo várias vezes. Eu estou ali na frente do IMEC, vindo lá do centro, né? Estou vindo nessa direção, não para baixo. O estacionamento é lá do outro lado. E eu estou aqui dando pisca para estacionar numa vaga, né? Enquanto os outros estão vindo. Aí vem um espertinho subindo a lomba e entra na vaga. Isso me deixa muito furioso. Já me deixou muito irritado. Eu já buzinei algumas vezes. Você não estava vendo que eu estava dando sinal para estacionar? Simplesmente chegou estacionando no meu lugar. Renúncia é mais ou menos isso. Você está na vaga e alguém chega e entra no seu lugar. E você pensa consigo mesmo, ok, tem outra vaga mais abaixo. Tem outra vaga mais abaixo. Renúncia é, como um exemplo, você está com um carrinho de compras abarrotado no caixa do mercado e vem uma pessoa com 3 cestinhos, com 3 coisinhas na mão e entra na fila atrás de você e você faz o seguinte: quer passar na frente, já que só tem 2 ou 3 coisas? Mas não, a gente não, né? Eu, se tivesse sido criado no interior, aqui em Santa Cruz, né, eu dizia, é o meu vez. É o minha vez. Porque a gente é assim. Não, é a minha vez. É o meu número. Né? E às vezes eu vou no Banrisul, né, chego lá, me sento lá, ficha 250 e olho lá para aquele coisa lá, tem 190. Nesse papo tem só 60 na minha frente. E vem aqueles velhinhos que tem, né? E alguns velhinhos facelinhos. Do lado do caixa lá. Aí tu fica pensando assim, o cara é aposentado. Por que ele tem que ter preferência? Se é uma senhora grávida, tudo bem. Se é alguém que está com problema físico, tudo bem. Mas por que o cara aposentado tem que ter preferência? Ele tem todo o tempo do mundo. Eu estou aqui no meio do meu expediente aqui para pagar uma conta, eu tenho que esperar meia hora. Será que, né, na época que tinha bingo, a gente dizia assim, será que ele não pode perder tempo no bingo? Ele tem que ir pro bingo logo, né, não pode chegar atrasado no bingo. Então isso incomoda a gente, mas aí, o que é isso? É um ato de renúncia. Você dá o seu lugar, a sua vez, ou deixa de fazer a sua vontade pelo que o outro tem que fazer. Você cede o seu lugar. Cede a sua vaga. O discípulo de Jesus é alguém que tem que estar pronto a renunciar. Mas é na minha vez. Tudo bem, passou a tua vez. Volta lá para o fim da fila. Mas ok, passou. Queridos, e a renúncia entra. Mas é o dia do meu futebol. Mas você tem um compromisso. Mas é o dia do meu, né? Do meu encontro com as amigas, era o dia do meu chimarrão, era a hora não sei do que, era a vez não sei do que, é o fim de semana não sei do que, é o domingo não sei do que. Mas renunciar. Muitas vezes eu pequei por não renunciar. Eu queria as coisas.
e buscava as coisas, e dizia para mim mesmo: tu tem direito, tu te merece. Tu te merece umas férias, tu te merece isso, tu te merece aquilo. E não que a gente não mereça, mas algumas vezes nós somos chamados a renunciar coisas que nós gostamos, porque precisamos atender o chamado de Jesus, amém? Precisamos orar, porque precisamos carregar a nossa cruz. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero te convidar a orar. Quero te convidar a orar. Essas ministrações que nós temos feito, elas são, de uma certa forma, para mim, né, tenho orado e pedido que Deus coloque no meu coração. Elas têm sido assim, elas não têm sido assim tão agradáveis comigo, né? Como eu gostaria que fosse, muitas vezes. Confesso para vocês, estava lendo alguns artigos hoje, ouvindo algumas coisas sobre isso, orando, e estava me passando o filme na cabeça, né, de tantas coisas que a gente precisa renunciar, a gente precisa tomar a cruz, que a gente precisa se dedicar, que a gente precisa deixar de amar, que a gente precisa seguir. Eu queria que nós orássemos, que nós fizéssemos um momento de oração, e que a gente dissesse assim: Senhor, eu quero ser teu discípulo, e eu quero pagar o preço. Eu desejo, Senhor, porque não é porque tem essa estrutura, porque tem um pastor que está pedindo ou mandando, ou porque tem uma diretoria que está exigindo, cobrando, um conselho que está designando. Não, mas é porque eu quero ser um discípulo teu, Senhor. E se nós estamos aqui, que o Senhor nos dê a visão de sermos discípulos da melhor maneira possível aqui neste lugar. Amém? E o Senhor tem coisas grandes para nós, queridos. Deus quer transformar a nossa vida, quer mudar o nosso destino, mudar a nossa direção. Eu quero pedir que o Espírito Santo fale no teu coração, te renove em mim, que você possa ser renovado no Espírito e fortalecido, para que na sua vida o discipulado comece a acontecer e você comece a ter experiências mais profundas com Deus, maiores e melhores. Amém? Coloque a mão no seu coração e fale com Jesus agora e diga: Senhor, eu quero te amar mais do que a todos, eu quero te seguir todos os dias, eu quero renunciar a tudo. Eu não quero ser um fã apenas teu, nem apenas um seguidor de longe, nem apenas um associado à tua causa, um simpatizante. Não quero ser. Eu quero ser, Senhor, mais, muito mais do que isso. Pai, eu quero orar, Senhor, nesta noite, quero colocar o meu coração na tua presença, pois eu sei, Senhor, que de mim mesmo nada posso fazer, mas tu podes, Senhor, fazer tantas coisas por mim. Tu podes realizar tantas coisas, Senhor, através da minha vida. Tu podes, Senhor, me ajudar tanto, Senhor. Eu não sei como fazer tudo, eu não tenho ideia, Pai. Eu não sei, Senhor, como serão as coisas, eu não tenho resposta para tudo. Mas eu preciso da tua graça, Senhor, e eu preciso ser ajudado por ti a ser teu discípulo, a ser discipulado, Senhor, a ser teu seguidor, a ser, Senhor, a renunciar, Senhor, tantas coisas que eu preciso renunciar, a te buscar mais, orar mais, jejuar mais, me dedicar mais à obra, Senhor, compreender melhor a tua palavra, as tuas promessas, compreender melhor, Senhor, o que é servir, compreender melhor, Senhor, o que é andar contigo, compreender melhor, Senhor, o que é estar perto de ti.
Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que Tu me ajude a ser exemplo do rebanho. Me ajude, Senhor, a minha família, Senhor. E ajude, Senhor, os irmãos que Tu tens chamado, Senhor. Tu fortaleça, anime, Senhor, cada um dos Teus servos, Senhor, dos líderes, das esposas, Senhor, da família, dos obreiros desta igreja, daqueles, Senhor, que Tu tens um chamado, que Tu tens, Senhor, preparado, Senhor, para, ó Deus, realizar a Tua obra, Senhor, para liderar, Senhor, pessoas, para liderar células, para discipular, Senhor, pessoas. Ó Deus, que este ardor no coração, este chamado, Senhor, seja, Senhor, ó Deus, manifestado pela obra do Teu Espírito Santo. Senhor, eu desejo orar e Te agradecer e Te louvar por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.